Como começou a história? Se você lê somente Lucas 5, o que você tem em mente? Que o primeiro contato de Jesus e Pedro foi ali. Só que quando você pega o relato dos outros evangelistas, você encontra, por exemplo, João capítulo 1. André, o irmão de Pedro, era um dos discípulos de João. Quando João pregou eis o Cordeiro e insistiu nessa mensagem, no primeiro dia não deu certo, no segundo dia Pedro se esclareceu, o André se esclareceu e falou, opa, então se ele é o Cristo eu tenho que deixar João, que essa era a ideia. Cristo chegou, a gente deixa João e segue o Cristo. O André correu em casa e falou assim, Pedro, achei o homem, achei o Messias. Aí ele pega o Pedro e leva até Jesus. Quando chega lá, o que acontece? Jesus trocou o nome do Pedro. Primeiro ponto de atenção aqui é o seguinte, quem na Bíblia Deus mudou o nome para ele não fazer nada? Só mudou assim, tipo, Deus olhou e falou assim, não gostei do teu nome, tá? Teu nome é feio, eu vou mudar para melhor. Todas as mudanças de nome tiveram um propósito, sim ou não? Sim. Deus mudou o nome de Abraão para ser o pai de uma grande nação. Sara, mãe de uma grande nação. Deus mudou o nome do Jacó para Israel, certo? Deus mudou o nome também do Josué, porque o Josué não se chamava Josué, era Oséias, certo? Deus mudou o nome por causa do tipo que ele representaria. Deus mudou o nome do Pedro, certamente Jesus mudou o nome do Pedro também com propósito, né? Mudei o nome para o Pedro continuar na mesma. Só que o Pedro não entendeu isso, que mudou o nome que tinha um propósito. O que o Pedro faz? Se era pescador, no capítulo 5 de Lucas, volta para a pesca. Aí você pega o relato de Mateus e Marcos sobre esse capítulo 5 de Lucas, e Mateus e Marcos concordam numa coisa, que Jesus viu dois irmãos, Pedro e André, lançarem as redes. O que Lucas diz? Que quando Jesus chegou, eles já lavavam as redes. Olha a diferença do detalhe. Então o que Mateus e Lucas quer dizer que quando Jesus chegou, eles ainda estavam tentando pescar. A narrativa de Lucas começa quando eles já tinham parado as tentativas. Então isso quer dizer que se eles ainda tentavam pescar, não era manhã, era madrugada. Então Jesus chegou de madrugada. O que Jesus fez? Ficou só olhando. O jovem lá que ele mudou o nome, não entendeu a razão da troca do nome e voltou para a pesca. Ele só está olhando, deixa ele lá. Eu fico conjecturando, né, pensando comigo assim, os peixes estão desse lado e Pedro está jogando a rede aqui, por quê? Porque Jesus falou assim, pessoal, para lá. Aí Pedro joga a rede e não tem peixe. Aí quando Pedro, não, só pode estar do outro lado. Aí Pedro, pessoal, do outro lado. Aí Pedro joga, não tem. Sabe por que isso? Porque Pedro era um pescador profissional, certo? Então ele não saiu de casa para aventurar. Pedro poderia ter se enganado? Achei que o mar estava para peixe e não estava. Poderia, todo mundo se engana. Mas o irmão André se enganar também? João se enganar? Tiago se enganar? Zebedeu se enganar? 5 pessoas equivocadas? Não. Naquela noite eles olharam e disseram, o mar está para peixe. Quem sabe foi daí que saiu o ditado, né? O mar está para peixe, vão cair para cima. Aí chega lá, não tem peixe, irmão? Só podia Jesus da praia, tá? O pessoal... outro lado, e joga aqui, joga lá e nada do peixe, certo? Começa o dia, o Pedro perturbado lá, atribulado, quer ir embora. Imagina você, depois de um dia cansativo de trabalho, o que você quer, irmão? Pra cá, tomar um banho, descansar. O culto começa. Aí Jesus pega o barco dele, não dá pra ele ir embora. Jesus está no barco dele. Ele teve que assistir o culto todinho, certo? Atribulado, porque não pescou nada. Aí Jesus termina o culto, aí ele vai lá e fala assim, ó, vamos amar alto e lança a rede. Aí Pedro vai lá e fala assim, Senhor, eu tentei a noite toda. Então aqui ele está falando assim, poxa, eu sei que não tem, mas assim, por que mandas? Porque aquele culto serviu para uma coisa, ele entendeu o peso da palavra de Jesus. Que a primeira vez que ele se encontrou, Jesus já mudou o nome e parece que ele não entendeu o peso daquela palavra. Agora, como ele foi obrigado a ficar, porque Jesus confiscou o barco dele, aí ele viu Jesus pregando, Jesus curando, Jesus libertando, transformando. Ó a palavra. Falou, olha só, eu tentei a noite toda, mas assim, pelo que eu vi aqui, o peso da palavra desse homem eu vou jogar. Quando ele joga, vem os peixes. Aí ele precisa de ajuda. Leva os peixes para a beira da praia. Quando ele chega lá,
tranquilo, sucesso, né? Salvou a noite de trabalho. Jesus olha para ele e fala o quê? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha como termina o relato dos evangelistas. E abandonando tudo, ou deixando tudo, seguiram-no. Isso quer dizer que eles deixaram, diga comigo, o barco, a rede e os peixes. Mas não foram lá atrás dos peixes? Só que eles entenderam que agora o propósito de vida era muito maior do que o barco, a rede e o peixe. Aí 3 anos e meio se passa, para onde vai Pedro? Pescar. O que ele está querendo dizer com isso? Desistir do ministério. Voltou para a pesca. O que Jesus faz? Vai atrás do Pedro de novo. Então está aqui a prova de que já não era para ele estar com aquela rede na mão.